Que bom estar de volta com a lição de número 3 do Evangelho de Mateus. Estamos aprendendo muito, sem dúvida, com este material do Evangelho de Mateus através da nossa querida lição da Escola Sabatina. É bom estar com você, mais uma vez. E agora estamos analisando o Sermão da Montanha. Esse é o tema dessa semana, o Sermão da Montanha e a sua importância para os cristãos. É claro que num espaço de 8 minutos eu não vou conseguir expor tudo da lição. Você tem a sua lição, tem a sua Bíblia, tem outros materiais que poderão lhe ajudar a ampliar esta visão do Sermão da Montanha. Mas coloquei aqui dois aspectos para a gente discutir. Primeiro, o que é o Sermão da Montanha? Se fala muito sobre ele, se prega muito sobre ele, mas o que é o Sermão da Montanha? E o segundo aspecto, nós vamos analisar, e a lição o faz também, algumas questões envolvendo ou questões levantadas pelo Sermão da Montanha. Alguns assuntos que são levantados. Não dá para explorar todos, vamos explorar alguns, porque em 30 minutos você não tem espaço para explorar todos. Então, vamos sintetizar. Primeiro, então, o que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é um trecho que está contido entre Mateus 5 e 7, capítulo 5 a 7. Esse sermão, na verdade, estabelece as diretrizes do reino de Deus nesta terra. Ou seja, é uma cartilha que apresenta os princípios fundamentais do reino da graça de Deus aqui nesta terra. Através desse sermão, nós descobrimos que o Rei Jesus, o que o Rei Jesus espera de nós, seus súditos, que agora pertencemos ao reino de Deus. É muito interessante a divisão, por exemplo, do Evangelho de Mateus. Se você observar, Mateus tem 5 grandes divisões nos seus 28 capítulos. Essas 5 divisões nos lembram, assim, remotamente, as divisões de livros muito queridos para os judeus, porque Mateus foi escrito para convencer judeus de que Jesus era o Messias. Então, a própria divisão do livro, proposital ou não, ela nos remete para 5 divisões, ou 5 partes da Bíblia muito interessantes, que compõem o que chamamos de o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés. Há quem diga que Mateus retrata Jesus como um novo Moisés, como o verdadeiro Moisés, o libertador. Um novo Moisés, há uma nova montanha, não o Monte Sinai agora, mas a montanha do Sermão da Montanha, não é? E há uma nova lei, na verdade não uma nova lei, mas uma lei redimensionada, explicada e aplicada por Jesus Cristo. É o que a gente vê exatamente ali no capítulo 5 de Mateus, por exemplo, quando ele fala da lei. Não é? Então, esse é o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus então coloca os princípios que devem reger o seu povo, os seus escolhidos. É uma espécie de ordenação dos discípulos para a tarefa que eles deviam ser e fazer, não é verdade? Então, agora, vamos analisar algumas coisas. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco vamos analisar algumas coisas, ou alguns assuntos, algumas questões que são levantadas pelo Sermão da Montanha. A primeira delas é a seguinte. A lição nos apresenta isso, e você pode explorar um pouco com os seus alunos. Alguns dizem, por exemplo, que o Sermão da Montanha está baseado na graça de Jesus e ele anula a lei. Será que é assim? A resposta é não. Basta ler Mateus 5, que está dentro do Sermão da Montanha, versos 17 e 18, onde Jesus diz: eu não vim destruir a lei e os profetas, ao contrário, eu vim para cumprir. Ou seja, Jesus deixou claro a validade desta lei. Mateus 5, 17 e 18. Segundo, Jesus não apenas deixou clara a validade da lei, dizendo que não veio destruir a lei e os profetas, mas veio para cumprir, para nos servir de exemplo, mas ele também fez, amigo e amiga, um trabalho um pouco diferenciado aqui. Ele tomou os mandamentos e ele os ampliou. Por exemplo, quando se fala de adultério, ele disse o seguinte, Mateus 5, 28, é pecado não apenas o adultério quando há uma conjunção carnal, 2 pessoas, mas ele disse assim, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já pecou. Ou seja, ele está dizendo que pecado não é apenas o ato em si, mas a intenção desvairada para se cometer um ato. Porque muitas pessoas não cometem o ato, mas cometeriam.
muitas pessoas só lhes falta a oportunidade para o ato, mas o pecado já está no computador do céu, já foi registrado como pecado. Então, essa é a primeira questão. Jesus anulou a lei no Sermão da Montanha, agora substituindo-a pelo amor? Não. Ao contrário, ele disse que devemos amar a Deus e amar o próximo. Na primeira tábua da lei está o amor a Deus. Na segunda tábua da lei, dos 10 mandamentos, está o amor ao próximo. Bem, uma segunda questão que se levanta é Mateus 5, verso 20, onde Jesus diz que se a vossa justiça, falando aos discípulos e falando a nós, não exceder, não estiver acima da dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. O que ele quis dizer com justiça que excede a justiça dos fariseus? Bom, primeiro ponto que nós temos que considerar aqui é que a justiça dos fariseus era baseada no legalismo e formas exteriores. Faziam para aparecer. Segundo ponto é que a justiça que Jesus fala aqui é aquela que nos vem da graça de Deus. Portanto, o que seria a justiça que excede a dos fariseus? Seria aquela justiça não externa apenas, não uma justiça que o homem cria tentando ser certinho, tentando ser perfeito. Mas ao contrário, aqui nós temos a justiça que vem pela graça de Deus, que nos é colocada sobre, em uma expressão técnica, nos é imputada, nos é colocada pela graça de Deus. E então nós passamos a produzir frutos disto, de justiça, de obras boas, de boas obras. Então, exceder a justiça dos fariseus não tem que ver com quantidade de justiça, porque eles até poderiam fazer muitos atos bons. Para o quê? Para aparecer. Não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com a origem da justiça. A justiça tem que ser aquela que vem da graça de Deus e não aquela meramente baseada em fatos, em atos exteriores para parecer ou para aparecer. Você entendeu? Então, quando Jesus diz que a justiça deve exceder, ele está falando de origem da justiça e não apenas de quantidade da justiça. E então, um terceiro ponto, nós vimos 2 pontos até agora, não é? A questão da lei, em Mateus 5 a 7, no Sermão da Montanha, a questão da justiça dos fariseus, e um terceiro ponto que vai dar ocasião para você discutir com os seus alunos, cada um desses daria 30 minutos da lição, com certeza, você vai ter que resumir. O terceiro ponto é Mateus 5, 48, onde diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu não vou me demorar muito nisso. Nós, nos últimos anos, na Igreja Adventista no Brasil, temos discutido muitas boas palestras que têm sido feitas sobre essa questão do perfeccionismo e da perfeição em Mateus 5,48. Mas eu vou fazer um resumo e dizer o seguinte, Mateus 5,48 não está falando de perfeição no sentido de impecabilidade. Ou seja, o sujeito que é parecido com Deus não peca, o Filho de Deus não peca. Porque isto vai permanecer conosco até a transformação, até a glorificação. Isso não quer dizer que o indivíduo não deva submeter a sua vida a Deus e viver uma vida de santidade, quanto mais próximo de Jesus. Todavia, Mateus 5,48 tem sido tirado do seu contexto. O contexto de Mateus 5,48, ele está falando de um cristão perfeito no sentido de amar. Se você observar os versos que vêm antes, você vai observar que ele está falando do amor ao próximo. E ele está dizendo que Deus ama a todos, os bons e Deus ama os maus, os justos e os injustos. Ele faz o sol brilhar sobre ímpios e sobre cristãos. Ele faz a chuva cair sobre ímpios e sobre cristãos. Todavia, Deus não discrimina ninguém. Então, quando Jesus arremata a questão, ele diz o seguinte, sejam como o vosso Pai Celestial, sejam perfeitos no amor, na misericórdia, como o vosso Pai Celestial é. Esse é o contexto. Não é no sentido de não ter nenhum pecado, porque Deus sabe que nós temos pecado. Essa é a grande questão. Nós nascemos em pecado. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Isso também não é desculpa para eu viver pecando. Todavia, nós temos que entender essa questão aqui de Mateus 5, 48. E se você puder comparar com Lucas 6,36, que é o verso correlato, vai ver que, na verdade, o texto lá de Lucas 6,36 dá uma explicação sobre Mateus 5,48. Concluindo, então, eu colocaria um ponto só para a gente discutir essa lição. Ela está bem vasta, ela tem muito assunto. Se você não cuidar, você fica num só.
Lendo as parábolas de Mateus 13, 44 a 52, entendemos que precisamos aplicar na nossa vida as verdades reveladas no Sermão do Monte. Qual é a grande verdade das parábolas, por exemplo, do tesouro escondido, da pérola de grande valor? Então, se você pudesse dar uma lida nesse texto de Mateus 13, ele está falando sobre como aplicar isso na vida prática, os conceitos do Evangelho expostos por Jesus no Sermão do Monte. Então, na verdade, essas parábolas da pérola de grande valor, do tesouro escondido, essas parábolas nos falam, nos dão uma grande verdade tão necessária nos nossos dias hoje. É que nada que tenhamos neste mundo compensa a perda do reino de Deus. Vale a pena todo o nosso esforço, todo o nosso empenho pelo reino de Deus. Então, isso é muito bom a gente fechar a lição dessa semana com esse conceito. Nós vivemos uma era de não compromisso. Lá fora no mundo, nem se fala. E muitas vezes, dentro da igreja, falta de compromisso até com um carguinho que o indivíduo recebe. Falta aquele amor, falta aquela dedicação. Então é hora da gente fechar a lição falando desse compromisso que nós temos que ter com Deus e com as coisas de Deus, para terminarmos a obra e vermos Jesus voltando. Essa é a nossa grande esperança. Um abraço para você. A gente se reencontra aqui nesse espaço.